Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carinices. Hoje, finalmente, eu vou falar sobre o álbum Matriz, da Pitty. E uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo é porque, se você caiu de paraquedas nesse canal agora, você provavelmente não sabe, mas eu faço algumas análises de música, né? E a maioria delas foram músicas da Pitty, né? Coincidência ou não sei, eu gosto muito da Pitty, mas as músicas dela são muito legais, né, de se analisar, de procurar significados e tal. E duas dessas músicas estão nesse álbum, e o que eu achei mais legal é que dentro do contexto do álbum, dentro da história do álbum, as músicas elas tomam um novo significado, né, pra mim, pelo menos, elas ganharam um novo significado. Então eu queria falar sobre isso, né, sobre o significado do álbum como um todo. Esse álbum, ele foi lançado depois de um hiato de 5 anos que a Pitty teve sem lançar álbuns. E ele foi escrito durante a turnê Matriz, né, que tem o mesmo nome do álbum, mas a turnê surgiu antes do álbum, né, começou antes do álbum. Na turnê Matriz, o objetivo da Pitty era voltar para músicas que ela já tinha gravado, que ela já tinha feito, e revisitar essas músicas, né, fazer uma pegada diferente, fazer uma versão diferente delas ao vivo, meio que redescobrir essas músicas, né. O significado da palavra matriz é exatamente isso, de onde uma coisa vem, né. Então ela queria ir ali no começo das músicas dela para poder, né, entender essa história da sonoridade musical dela. E o álbum Matriz, ele acabou vindo nessa mesma pegada, né? Só que eu acho que ele tem, ele é ainda mais focado no sentido de onde vem, né? Porque ele tem uma proximidade muito grande com a Bahia, que é onde a Pitty nasceu. E o que é mais interessante é que todas as participações nesse álbum também são pessoas que são da Bahia, né, são baianos, e as músicas que não foram a Pitty que escreveu também foram escritas por baianos, né, então esse álbum ele tá ali muito perto de casa, né, pra ela, e eu acho que a história que as músicas do álbum contam, no final de tudo, é também sobre isso, né, uma volta pra casa, é uma volta para quem você é, para o que você significa. Então eu acho muito legal, né, a gente ver a história do álbum como um todo. Eu me domestiquei pra fazer parte do jogo, mas não se engane, maluco, continuo bicho solto. Essa música tem um sample de uma música do Dorival Caymmi, né, que já começa o álbum aí com essas raízes, né, com essa pegada, né, baiana, bem baiana mesmo. Se a gente for pensar num contexto de Pitty, num contexto musical, e nesse contexto de volta para a Bahia, a gente pode pensar num sentido de que ela teve que sair da Bahia, ela teve que vir para cá, para o Sudeste, para que ela pudesse fazer sucesso e levar o nome da Bahia para o resto do Brasil, né? Porque eu já falei disso aqui no canal, que a gente tem essa questão dessa geografia da música, né? Que as coisas elas só acontecem, entre aspas, no Sudeste, então meio que acaba obrigando esses cantores a se domesticarem, né? A se adequarem ao que o Sudeste quer, para que eles possam levar o nome deles, para que eles possam levar a cultura do estado deles para o resto do Brasil, né? Então eu acho que esse começo pode querer dizer isso, é uma pessoa que tá num momento que falou, olha só, eu abri mão de algumas coisas para estar aqui onde eu estou, mas agora, né, eu quero retomar essas coisas das quais eu abri mão. Gente se junta pra fazer revolução, gente se junta pra falar besteira. Com quem tu andas, quem é que te estende a mão? Veja que rua é pra vida inteira. Eu já analisei Noite Inteira aqui, eu vou deixar aqui no card pra vocês, né, caso você não tenha assistido ainda, mas eu acho que no contexto desse álbum, o que Noite Inteira quer dizer é, não tá na hora, né, de ficar quieta, né, esse bicho solto foi, cara, né, eu me domestiquei, mas agora eu vou atrás do que eu abri mão. Noite Inteira não tá no momento de ficar quieto, de escalar, de se omitir. Agora a gente tá no momento de falar, a gente tá no momento de estar junto com os nossos, né? Então acaba surgindo essa necessidade na gente de que a gente se posicione e de que a gente fale alguma coisa, né? Então eu acho que Noite Inteira, vindo depois de Bicho Solto, é isso. Eu percebi que eu abri mão de algumas coisas e eu quero essas coisas de volta e tá no meu momento de começar a falar e a expressar isso, que eu quero essas coisas de volta. Esse vinho é borracha em fogo.
trata, né, no contexto do álbum, dessa questão de não ter que atender às expectativas, né, não ter obrigação de atender às expectativas de ninguém, né? Então, se a gente for construindo essa história, é justamente no momento de, cara, tá na hora de eu falar e eu não me interesso, né, eu não quero saber o que as pessoas vão achar, né, desse posicionamento. Precisa ser falado e eu vou falar e não me interessa o que as pessoas vão achar. Então eu acho que ela tá justamente ali nessa posição da história daquele momento que você não se importa mais, sabe? Que você não tá ligando mais em decepcionar as pessoas, né? Tem coisas que são mais importantes. E assim, como o tempo, o motor ao relento. Sinto saudade, já não me recordo porquê. É uma música que fala de uma relação cansativa, né? Se a gente for pensar nela sozinha, a gente pode pensar num relacionamento amoroso facilmente. Mas eu acho que no contexto desse álbum, ela tá muito mais ligada, talvez, a uma questão da relação, né, com a indústria da música, né, com essa questão de vender álbuns e etc, né, que pode ser uma relação muito cansativa, exatamente por causa disso, né, de você trabalhar com expectativas, de trabalhar com o que as pessoas vão achar. Então, se na última música, né, a pessoa estava nessa posição, né, eu falo pessoa porque eu acho que é muito difícil a gente falar, a Pitty estava nessa posição, porque não necessariamente é uma história dela, né, apesar de ter muito a ver com a história dela, pode ser simplesmente uma história na qual ela se inspirou. Então eu não gosto de falar, né, que essa é a história dela, que o que ela tá contando é dela. Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que tenha uma inspiração, mas por isso que sempre quando eu falar, eu vou falar, né, de pessoa, né? E nesse caso, né, como a pessoa, na última música, ela tava nessa posição de não se importar com a expectativa dos outros, eu acho que essa música agora, ela vem justamente para mostrar como que a relação fica cansativa quando você tem que se preocupar com as expectativas dos outros, né, e acaba ficando uma coisa que não é saudável, né? Então eu acredito que no contexto desse álbum, eu acho que a relação de motor seria muito mais, né, com essa relação com a opinião pública, talvez, com a indústria da música, com a crítica do que de fato uma relação amorosa, como a gente costuma, né, pensar num primeiro momento quando a gente escuta essa música. Pode olhar atravessado, é nosso jeito de expressar. Quando se entra na roda, pai, ninguém quer parar. Eu acho que apesar desse álbum, né, ter essa conexão com a Bahia e de falar com as raízes de onde você vem, eu acho que ele fala muito também com as raízes de quem você é, né? Então eu acho que essa música, apesar dela ter muita conexão também com a Bahia, né, ela tem a participação do Baiana System, que eu acho que ela vem justamente, né, nessa pegada de assumir quem você é, né, de ir contra os padrões mesmo e ser quem você é, que acaba, né, seguindo ali a história que esse álbum tá contando, né? Eu vim de lá, eu vim de lá, baby. Eu vim de lá, mas não posso mais voltar. Eu acabei de falar, né, que eu não gosto de falar que essa é a história da Pitty, né, no álbum, porque ela pode ter se inspirado numa outra história, porque pode ter algo além da história dela, mas o fato é que essa música é praticamente uma biografia, né, da história dela, conta muito da história dela, mas eu acho que mesmo assim, né, da gente ter uma música super biográfica, não quer dizer que o álbum inteiro é exatamente a história dela, ou que essa história que eu estou interpretando do álbum é a história dela. Eu posso estar interpretando uma história que não tem nada a ver com o que ela quis contar. Mas, voltando a essa questão da música, eu acho que essa música, no contexto do álbum, né, ela faz sentido estar vindo ali depois de uma música, né, que, como eu falei, é uma música de você assumir quem você é, de você levantar a cabeça e falar, eu sou isso mesmo, eu vim daqui mesmo, né? Então eu acho que, né, mais uma vez, como eu falei, ele não é só de onde você vem, mas de quem você é e de você se reconectar, né, nessa questão do quem você é, com de onde você vem e entender, né, como essas coisas elas tornam o que você é agora, né? Então,
é complexo, mas eu acho que é muito bonito e eu acho que essa música, ela é muito legal, né, pra gente mesmo, né, pensar nessa questão do que esse álbum significa, né, de matriz mesmo, né, de onde a pessoa vem, né, de onde a música vem e tudo isso, eu acho que essa música representa bastante isso. Para pra pensar se esse é o teu lugar, aquele bom que deveria estar. Presta atenção só no som do mar, que te conecta com tchá-tchá. E aí, né, como eu falei nessa questão de se conectar, né, conectar com quem você é, conectar com onde você veio, a próxima música não poderia ser outra, Te Conecta, que é outra música que eu já fiz, né, análise aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês, caso vocês queiram, né, assistir a análise da música sozinha, mas eu acho que nesse álbum, né, no contexto desse álbum, ela é muito isso, né, essa questão de você se conectar com o seu eu, que vai muito além do seu eu de agora, né? E no seu eu do passado, e onde você veio, e ver como essas coisas formam quem é você agora. Eu até ouvi um especial pro Deezer que a Pitty fez sobre esse álbum, e é muito legal como ela fala que as músicas foram se encaixando no álbum, e eu acho que sim, esse álbum ele conta uma história e as músicas elas se encaixam de uma forma muito interessante, né? Porque elas complementam essa história que o álbum acaba passando, né? Essa mensagem que o álbum acaba passando. Ninguém me persegue melhor, na cabeça, no corpo, eu, meu próprio general. Eu acho que é uma música que fala muito de autocobrança, né? Eu acho que a mensagem principal dessa música é a autocobrança. E se a gente for pensar na história que a gente construiu desse álbum até aqui, eu acho que a gente acaba chegando num ponto que a pessoa mesmo acaba se cobrando, né, demais, exatamente por ter se perdido no meio do caminho, né? Como eu falei na última música, né, ela fala de conexão, né? Se conectar com você mesmo, se conectar com a sua história, justamente por causa disso. Porque quando a gente se perde, né, quando a gente não sabe mais, né, da gente, né, não entende mais a gente mesmo, a gente acaba se cobrando demais, né? E essa própria música fala que nós mesmos somos os carrascos mais cruéis com a gente, né? Porque não tem ninguém que vai te cobrar mais do que você mesmo. Então eu acho que essa música, né, falando de autocobrança, ela é muito interessante, né, no contexto desse álbum justamente por causa disso, né? Você voltar, né, para onde você veio, você ir para sua matriz, descobrir quem você é, justamente ajuda para que você não entre nesse ciclo de autocobrança e de querer mais de você, mais até do que você pode entregar, porque você não se conhece tão bem. Então é muito legal, né, ver esses detalhes que completam esse álbum. Vamos pra minha casa, vamos ver o mar. Há muito tempo eu venho querendo te encontrar. Depois você me pergunta que signo eu sou. O importante agora é fazer valer o amor. E é uma música muito bonita, se a gente for pensar nela de uma forma romântica até, mas ela é muito bonita também se a gente for pensar, né, que ela questiona as relações atuais, que ela questiona, né, como a gente se relaciona com o outro, que eu acho que é muito importante, né, nessa busca por nós mesmos, né, nessa busca por entender quem a gente é, entender como é a nossa relação com o outro, né, como a gente depende do outro, e eu acho que isso acaba levando para um pensamento maior, que é pensar no amor próprio, né, que essa música acaba falando de uma relação, falando de um amor mais romântico, mas que acaba levando a gente para pensar justamente, né, o quanto que a gente depende do outro e o quanto que a gente é suficiente. Então, Sai daí, desse lugar, não se deixe ficar submersa assim. essa é uma música muito legal para ser ouvida sozinha, pra gente interpretar ela sozinha. Eu acho que ela fala, né, dessas doenças atuais, essas doenças psicológicas, né, de depressão, ansiedade, né, do nosso eu lutando contra a gente mesmo, né, que é muito complexo e que é muito atual hoje em dia, né, são sentimentos muito atuais, mas eu acho que dentro do contexto desse álbum, talvez, o que essa música queira dizer é justamente, né, como a gente veio aí de uma construção, né, de música após música falando, né, de autocobrança, né, de se
conectar com você mesmo, de, né, não colocar no outro a responsabilidade de fazer você se sentir bem, né, de ter o amor próprio. Eu acho que essa música também vem completar nesse sentido, né, da gente ali se entender dentro da gente e sair dessa inércia para poder, né, ir para fora e exatamente voltar lá para aquele começo do álbum, né, que caramba, eu percebi que eu abri mão de muita coisa, então agora é meu momento de sair na inércia e correr atrás dessas coisas. Então eu acho que essa música, né, talvez traga esse sentido também, né, de completar, né, justamente o que as outras músicas anteriores estavam dizendo e de trazer um novo passo que é, cara, sai daí, sabe, levanta a cabeça e vamos lá, vamos, né, continuar essa luta que a gente percebeu no começo do álbum que se faz necessária nesse momento. Eu acho que ela acaba completando lá, né, a primeira música do álbum, né, do Bicho Solto, que é justamente se soltar, né, então talvez esse álbum ali, é um ciclo, né, então a partir, né, do Sol quadrado, e ali você perceber que tá preso, o que eu vou fazer? Ah, beleza, eu vou me soltar, e aí você, né, acaba revivendo o ciclo do álbum de novo, de ok, agora, né, percebi que eu tô presa, percebi que eu tô, né, num lugar que não me sinto confortável, que eu não sou quem eu gostaria de ser, então o que eu vou fazer agora? E aí você ouve o álbum de novo e interpreta de uma nova maneira. E eu quero saber de você, deixar aqui nos comentários, se você concorda com essa minha interpretação, se você tem uma interpretação diferente, né, desse álbum, da mensagem desse álbum, e se você quer que eu faça análise de alguma música desse álbum, né, em separado, porque como eu falei, a música sozinha ela tem um significado, a música dentro do álbum ela tem outro significado, e o que mais? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou deixar aqui, né, no final a indicação de 2 vídeos para você. E eu espero não demorar tanto para fazer o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!